Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Vamos dar início aqui então aos nossos estudos, às nossas marcações. Gostaria de comentar aqui o nosso panorama de mercado da semana anterior. Foi um extremo sucesso, podemos colocar dessa forma. Os preços, as movimentações efetuaram exatamente os movimentos que nós marcamos aqui dos nossos gráficos. E aqui, de fato, vamos iniciar as nossas atualizações. Bom, nossa linha vertical, para iniciar aqui a nossa semana, enfatizando aqui primeiramente a nossa cunha que foi rompida, eu comentei, né, da captura de liquidez, trabalhar aqui abaixo nesse toque de um bloco de ordens para continuar a sua expectativa de alta, né, formando aqui um movimento ascendente. Então a gente teve esse movimento que foi até lá no Fair Value Gap que tínhamos marcado e lá uma sinalização vendedora. Então o movimento no rompimento da cunha, né, fazendo aqui um falso rompimento, voltando para a sua movimentação de alta, indo buscar a parte superior. Então toda a nossa expectativa aqui das movimentações para o índice foram cumpridas, tá? Inclusive aqui até o ponto aqui de parada dessa semana que o preço ficou trabalhando. Bom, aqui, pessoal, o que a gente tem? A gente tem uma expectativa de continuidade no movimento fazendo este sentido aqui, este desenho. Fez um movimento de impulsão, um movimento de correção e agora vem para um novo movimento de impulsão, finalizando a movimentação da mitigação deste movimento aqui anterior, tá? Então, a expectativa desse movimento vendedor é trazer o preço até esses pontos de interesse que está marcado aqui no nosso gráfico. Então, aqui é um ponto interessante, tá? E a gente precisa atualizar todas essas referências. A gente vai esticar aqui as nossas figuras que estarão sendo utilizadas nesta semana, tá? Como ponto aqui de referência. Percebam que todos aqui eu deixei um desenho de expectativa de movimentação, mas para movimentos de confirmação, tá? Então, como são movimentos, são pontos antigos, são pontos no gráfico que foram efetuados há muito tempo atrás, eles podem estar enfraquecidos. Então, para a gente ter uma movimentação mais eficiente, seria interessante aguardar uma confirmação nos tempos gráficos menores. Lembrando que a gente está aqui no gráfico de 1 hora e a gente pode observar essas confirmações acontecendo lá nos gráficos de 5, de 15 minutos, tá ok? Então, pessoal, também percebam que pelo fato da gente não ter o rompimento deste fundo aqui, que está sinalizado com esse círculo vermelho, nós não temos a renovação e a atualização de uma estrutura. Nós ainda estamos trabalhando com a estrutura aqui, entre esses dois pontos vermelhos. Tá? Então, aqui um detalhe. Como nós ainda estamos nessa referência, caso o preço sinta necessidade, ele pode voltar e mitigar um pouco mais a movimentação vendedora, vindo buscar esse bloco de ordem, essa zona de oferta lá na parte superior do gráfico. Acredito que esse movimento não seja o mais ideal que venha a acontecer durante essa semana, tá? Mas a gente deixa aqui marcado e deixa alinhado apenas aqui para a gente ter pontos visuais, tá? Na minha concepção, o que a gente pode trabalhar aqui? A gente vai trabalhar com uma movimentação secundária dentro dessa região. Essa movimentação secundária, vou tirar aqui essas linhas para não ficar tão poluído aqui o gráfico, tá? Essa movimentação secundária, ela precisa ter o rompimento de um topo que teria como expectativa trazer o preço até essas regiões superiores aqui. Como ela é secundária, eu vou deixar ele assim. Aqui a gente pode trabalhar com expectativas vendedoras. Esse seria o cenário mais ideal que viesse a acontecer aqui para o índice. O rompimento do topo, ele vindo trabalhar aqui nessas regiões. A gente pode também ficar de olho nesse Fair Value Gap, tá, pessoal?
Aqui tem uma fraca região de negociação, mas percebam que ele está no meio da estrutura. Então essa regiãozinha aqui é uma regiãozinha que a gente tem que ficar de olho também, tá? Esse ponto aqui. Até porque ele pega outras ineficiências lá atrás, ó. Então essas duas regiões aqui são regiões vendedoras, tá? Observando aqui a agressão na venda nessas regiões, a gente pode entrar atuando na ponta vendedora, tá? Opa. Tá estragando tudo aqui, só um momento, pessoal. Tô fazendo coisa errada aqui. Acho que tá acabando a pilha do meu teclado e não tá funcionando o botão, mas enfim, a gente pega e faz outro desenho aqui. Tá? Então, nessas duas regiões aqui, pontos para venda. Fiquem atentos à agressão vendedora nessa região, que ela vai ter a expectativa do quê? De vir romper o fundo, tá? Para dar continuidade na movimentação de baixa. A gente pode dar uma olhadinha no IFR. IFR controlado, vamos ver as médias. As médias aqui, ó, de 200 ancorando a venda para a continuidade da tendência. E as medianas aqui, a de 20 e a de 50, aqui, direcionando o preço, tá? Então, a possibilidade de continuidade aqui no movimento vendedor. Tá, Thiago, se o preço abrir com gap de baixa, ou se ele continuar aqui o movimento vendedor, o que que eu vou fazer? Você vai esticar a referência, você vai esticando a referência, tá? Para identificar onde que está o seu 50%. Se o preço rompe o fundo, né, ele vai validar aqui a regiãozinha de topo. Então, ele depois, quando ele romper um topo, fazer a confirmação, você vai ter a expectativa de que ele vem para corrigir o movimento, para depois você vender novamente. Tá? Então, aí você vai trabalhar, quando tiver o rompimento de um topo, você vai trabalhar com o movimento comprador contra a tendência, porque a tendência é vendedora, até as regiões de venda. Tá? Então, se ele continuar rompendo fundo, ancorado nas médias, sem rompimento de topo, você não trabalha na compra. Quando ele chegar aqui embaixo, nesse primeiro ponto macro, aí você encerra a sua operação ou aguarda o rompimento de um topo. Aí você vai decidir o que você quer fazer. Tá? Mas aqui a expectativa é que ele continue fazendo seu movimento vendedor, tá? Uma movimentação na continuidade do movimento de baixa. Obviamente pode haver aqui um movimento corretivo, mas é apenas corretivo para continuar a sua tendência, ok? Então é isso, capitalista. Espero que você tenha gostado dessa nossa análise. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.